Bom dia a todos. Eu sou Rosimeire Costa Pinto, diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde. Estou aqui com a equipe técnica da Fundação, que é à minha esquerda, o Alex da Vigilância Epidemiológica, a Isabel do PNI e à minha direita, a auxiliadora do LACEN. Nós estamos felizes de poder encontrar vocês e conversarmos um pouco a respeito da situação dos surtos que nós estamos enfrentando atualmente no estado do Amazonas, surtos respiratórios, onde nós temos a circulação simultânea de 2 vírus com alto potencial de causar epidemias. Estamos falando aqui da influenza A, H1N1 e do vírus sincicial respiratório. Desde o início de fevereiro, nós estamos registrando um aumento significativo de casos por esses vírus em Manaus e também em alguns municípios do entorno, e esses vírus estão levando a uma situação de síndrome respiratória aguda grave, com os pacientes evoluindo com gravidade, com necessidade, muitas vezes, de suporte ventilatório e a evolução para óbitos. Sendo assim, como nós já temos a notificação de casos e de óbitos em municípios do interior, nós achamos por bem passar algumas informações importantes para vocês, tanto do ponto de vista da vigilância epidemiológica, quanto nas questões relacionadas ao manejo desses pacientes e a coleta de amostras para a confirmação diagnóstica. Também nós estamos aguardando, nós pleiteamos do Ministério da Saúde a antecipação da campanha de influenza desse ano, que estava prevista para a segunda quinzena de abril. Nós pleiteamos a antecipação dessa campanha e nós precisamos conversar um pouco com vocês para os preparativos para a campanha. E é sobre isso que a Isabel vai falar com vocês. Agora nós vamos ouvir alguns aspectos epidemiológicos da doença com o Alex. E posteriormente nós vamos ouvir a Isabel e depois a auxiliadora Novaes. Alex. Bom dia, meu nome é Alexandro, sou enfermeiro da Fundação de Vigilância em Saúde, trabalho no Departamento de Epidemiologia e sou um dos responsáveis pelo monitoramento pelos vírus respiratórios no estado do Amazonas. Então a gente vai estar conversando com vocês, vai estar atualizando, colocando algumas situações que a gente está vivenciando hoje na cidade de Manaus e no estado do Amazonas relacionado aos casos de influenza A, H1N1 e o vírus respiratório sincicial. Diante da questão do vírus, do H1N1, a gente vai contextualizar para vocês um pouquinho o que é esse vírus e trabalhar um pouquinho da fisiopatologia, né? Então, dentro do vírus da influenza A, H1N1, a gente tem os 2 componentes que são antígenos de superfície, né? O A, que significa hemaglutinina, e o N, que significa neuraminidase. Então, a gente tem aí uma possibilidade de 18 subtipos de hemaglutinina e 11 subtipos de neuraminidase. Qual o papel de cada um? A hemaglutinina ela vai favorecer a entrada do vírus na célula, e aí a gente tem a replicação desse vírus quando em contato com o RNA das nossas células, e posteriormente a liberação através da neuraminidase para a liberação de vírus para contaminar novas células. Então a gente tem aí essas 2 substâncias sendo chave para a entrada e saída do vírus. O medicamento que hoje a gente tem, que a gente faz uso, o Tamiflu, ele vai agir justamente nessa proteína neuraminidase, impedindo a saída do vírus de dentro da célula. Dentro dos vírus da influenza, a gente tem também os vírus da influenza A, B e C, né? Sendo mais predominante os vírus da influenza A
no caso reservatório em humanos, suínos e equinos, da influenza B em humanos e da influenza C em humanos e suínos. E a gente tem uma vasta, uma gama de possibilidades e de reservatórios para esses vírus em basicamente todos os animais que a gente tem, animais domiciliares e animais de criação. Então a gente tem, infelizmente, a possibilidade de ter uma transmissão pessoa a pessoa, e também de alguns outros vírus a possibilidade de ter a transmissão animal-pessoa, o que pode favorecer novos subtipos virais. Dentro da fisiopatologia, o vírus da influenza ele é um vírus de transmissão respiratória, né, como todos sabem, que ele vai acometer primeiramente as vias aéreas superiores, né? Então o paciente aí vai apresentar de início a questão das faringites, né? E posteriormente esse vírus, com a replicação viral, ele vai acometendo outras células e vai atingindo a parte baixa do sistema respiratório, evoluindo com bronquiolites, né? E posteriormente podendo causar pneumonias, que de início a gente pode ter uma pneumonia viral, mas com a evolução da doença ela pode estar se tornando uma pneumonia bacteriana, né? E aí a gente tem as indicações terapêuticas que a gente vai estar orientando na conduta clínica, né? Nós não vamos aqui interferir na conduta médica, a gente vai trazer as orientações que o Ministério recomenda. A conduta de tratamento, ela é clínica, ela é o profissional médico que vai vai conduzir o caso conforme ele se apresente, né? A gente tem essa filipeta que mostra os sinais e sintomas diferenciando um resfriado, uma gripe comum e a influenza H1N1. Então, dentro desses sintomas, a gente tem de praxe, né, a febre, a dor de cabeça, a coriza, né? Então, de acordo com a intensidade desses sintomas, a doença vai se agravando, né? Então, a gente pode começar com resfriado comum, evoluindo para uma gripe, que a gente tem aí uma febre mais elevada, né? E, em últimas circunstâncias, a gente pode ter uma contaminação por a influenza, né? No caso que está descrito aí, a influenza H1N1, com os sinais bem mais exacerbados, tá? É comum também a questão da mialgia, da artralgia, né? Nesses pacientes que apresentam o quadro de H1N1. Né? Como nós falamos anteriormente, os quadros de síndrome gripal, eles podem evoluir, né? Como a gente falou, de um resfriado para uma gripe, né? Para uma síndrome respiratória, mas o que nos chama a atenção é que todos eles podem evoluir para o caso grave, que a gente chama de USRAG, Síndrome Respiratória Aguda Grave. Então, os pacientes eles podem, no decorrer de um resfriado, evoluir para uma gripe, e na evolução dessa gripe ele pode desenvolver formas graves. A gente vai detalhar qual a conduta que deve ser feita frente a cada situação, seja de síndrome gripal ou seja de síndrome respiratória aguda grave. Normalmente a doença ela tem um período de evolução, né, de 7 dias. E dentro desses 7 dias, ele pode variar de 2 a 4 dias, um período de incubação, onde infelizmente o paciente ele não manifesta os sintomas, mas ele já está transmitindo, o que para a gente da vigilância e do controle é muito complicado, né? Porque o paciente não sabe que está doente, ele já está transmitindo a doença, e a gente tem o período de evolução da doença, que no caso o uso do medicamento Tamiflu, ele é indicado de 24 a 48 horas de início de sintoma, uma maior eficiência terapêutica recomendada pelo Ministério da Saúde. Essa doença, normalmente, ela deveria cursar de forma branda durante 5 dias, mas durante esse período o paciente pode evoluir com sinais de gravidade. A gente já determina ele a questão do sendo um caso de SRAG e tendo que ter uma atenção redobrada para a condução desse paciente. Falando um pouco de história da doença, né, a gente traz aí um slide para vocês, onde a gente cita as principais pandemias que nós tivemos no século XX.
né? Então a gente teve aí a gripe espanhola em 1918, onde estima-se que registrou-se 40 milhões de óbitos. A gente tem a gripe asiática em 57, a gente tem a gripe de Hong Kong e por último nós tivemos a pandemia que acho que a maioria de nós enfrentou em 2009, a pandemia da gripe suína, que foi dito, né? E que infelizmente estima-se que vitimou de 18 mil, quase 19 mil pessoas no mundo, tá? Ainda relacionado a fatos históricos, a gente chama atenção para, no caso, para pacientes no estado do Rio de Janeiro, em 1918, quando nós tivemos mais de 17 mil óbitos na cidade do Rio de Janeiro. E se vocês observarem essa foto do slide, ele já traz um isolamento de corte que foi realizado num hospital da Bahia. Então, já são práticas que são desenvolvidas ao longo dos anos. Quando se fala de influenza, de vírus respiratórios, a gente não pode somente olhar o que está acontecendo aqui. A gente tem que olhar, de certa forma, o contexto mundial. E se a gente for observar no slide, a gente vai verificar a ocorrência de casos de síndrome respiratória aguda grave, registros de óbito. Aí a gente tem três imagens, tá? Da América Central e América do Sul, onde a gente observa de uma semana para outra a dinâmica com que o vírus vem se desenvolvendo. Quanto mais o halo vermelho são vírus da influenza e o halo azul são vírus respiratórios sinciciais. Então a gente pode observar aí, vocês podem observar que ao longo das semanas esses vírus estão concorrendo com os pacientes, ou seja, eles estão acometendo os mesmos pacientes e estão mantendo uma circulação nessas regiões. Quando a gente olha o próximo slide, a gente já observa dados do Instituto Evandro Chagas. Tá? Essa primeira imagem são dados do Instituto Evandro Chagas, onde a gente consegue observar aí, bem no cantinho, no canto direito da tela de vocês, o ano de 1919. Então a gente observa o pico entre a linha vermelha e a linha azul, demonstrando a circulação do vírus da influenza A e o vírus respiratório sincicial. Então, como eu falei, a gente está com esse ano os dois vírus circulando simultaneamente, né? O que para a gente é bem complicado, porque os vírus da influenza normalmente ele acomete todos os públicos, mas o vírus respiratório sincicial ele tem uma predisponência maior para crianças. Então a gente está com a nossa rede de adultos e infantis, né, sendo sobrecarregada com essa demanda desses pacientes. A gente traz também dados do país do segundo semestre de 2018, onde a gente observa que no segundo semestre somente de 2018, a gente observou a circulação do vírus da influenza H1N1, onde dos casos de SRAG, a imagem à direita de vocês, nós tivemos quase 4 mil casos confirmados de SRAG por influenza H1N1 e quase 1.000 óbitos no país em decorrência dessa contaminação. Então o vírus da influenza H1N1 ele tem uma alta transmissibilidade e uma letalidade muito importante. Tá? Então por isso chama a atenção da gente para que seja conduzido o mais breve possível esse paciente, ainda antes dele manifestar sinais de gravidade, quando ele ainda é um caso de síndrome gripal. Tem que ter medo do vírus? Sim, nós temos que ter medo dos vírus, mas a gente tem que estar preparados para enfrentar esses vírus, porque eles estão no nosso dia a dia, né? E como é que a gente vai inativar esse vírus? Então a sobrevida do vírus fora do organismo, ela em média, ela dura de 24 a 48 horas, sendo facilmente inativada na presença de álcool a 70%, uso de hipoclorito a 1%, água sanitária a 2,5%,
água e sabão, e eles não são termorresistentes, ou seja, com o calor a gente consegue eliminar esse vírus. Então aí a gente tem que incentivar cada vez mais as medidas de prevenção, as medidas de higiene, sejam com a questão da lavagem das mãos, seja com a questão da limpeza das superfícies, principalmente maçanetas e superfícies que a gente pode estar entrando em contato. Porque um dos principais veículos de contaminação, além de ser um vírus respiratório, também é a questão, como toda infecção hospitalar, a questão das mãos. Então a gente tem que estar prevenido para não acontecer essas situações, né? Dentro dos casos de SRAG, a gente também pode destacar a presença do vírus da influenza, vírus respiratório sincicial, adenovírus, né, coronavírus, que são outros vírus que a gente tem circulando. E também, além disso, nós podemos desenvolver quadros de pneumonia, né, por pneumococos ou pneumonia bacteriana por legionela, nós temos leptospirose, então nós temos uma gama de doenças que também podem estar desenvolvendo esses casos de SRAG, tá? Então não vamos apostar todas as nossas fichas na influenza, né, e esquecer os outros vírus. A conduta terapêutica, a avaliação clínica, a anamnese, é muito importante para a condução desses casos. Além disso, a gente chama atenção mais uma vez para as medidas de prevenção, né, que são aquelas que estão sendo divulgadas, estão sendo difundidas, né? Então, a questão da lavagem das mãos, não compartilhar objetos, né, ao tossir e espirrar, usar o lenço descartável, não tendo o lenço descartável, tentar tossir ou espirrar na região interna do cotovelo, né, não nas mãos, porque senão vai ser um veículo de contaminação. E uma coisa primordial, evitar a automedicação, né? Então o paciente deve procurar uma assistência, né? E aí, de acordo com a conduta, de acordo com a avaliação clínica, o médico vai estar entrando com a conduta que mais se adequar ao caso do paciente, né? Diante desse quadro que a gente colocou para vocês, a FVS já vem desenvolvendo algumas atividades, inclusive com protocolos, que são protocolos seguidos nacionais e internacionais. Tá? Todas as ações de influenza, elas são chanceladas, elas são monitoradas pela Organização Mundial de Saúde e pela Organização Pan-Americana de Saúde. A gente já vem trabalhando com monitoramento e acompanhando a tendência das sazonalidades dos casos de SRAG. A gente já vem trabalhando a questão dos subtipos que estão levando esses pacientes a quadros de gravidade, fazendo monitoramento nas UTIs. A gente já verifica a distribuição dos vírus, a gente já faz a parte epidemiológica, verificando qual público acometido, qual faixa etária mais acometida, para a gente poder estar intervindo. A gente já trabalha na identificação das cepas circulantes e a gente já tenta, com o maior esforço possível, passar as informações o mais breve possível para que ela possa chegar aos gestores para a tomada de decisão, né, que é o nosso principal foco, é evitar que novos casos venham a acontecer. Dentro do síndrome gripal, o que é o síndrome gripal para a gente? Aqui a gente vai começar a falar mais específico. Então, o síndrome gripal é aquele indivíduo que chega na unidade referindo febre, tá, de início súbito, acompanhada de tosse ou dor de garganta, podendo apresentar também cefaleia, mialgia ou artralgia, na ausência de outro diagnóstico. Se o médico fechou outro diagnóstico, aí ele já excluiu a questão da síndrome gripal e a gente já desconsidera. E crianças, além dos sinais que nós já falamos, também levar em consideração tosse e coriza, ainda também na ausência de outro diagnóstico. A gente tem que diferenciar bem síndrome gripal e síndrome gripal com fator de risco. Quais são os fatores de risco que podem acometer essas pessoas? Então, fatores de risco são adultos, condições de risco são adultos com mais de 60 anos, crianças com menos de 2 anos, a população indígena aldeada, indivíduos com doenças crônicas, indivíduos com doenças neurológicas, indivíduos imunodeprimidos ou que fazem uso de imunodepressores e pacientes obesos. Tá? Esses são pacientes com grupo, são os nossos grupos de risco. E chama atenção em especial para a questão das grávidas. Grávida, durante todo o período gestacional, ela é grupo de risco. E a puérpera?
2 semanas após o parto, mesmo aborto e perda fetal. Então, nessas 2 semanas após o parto, ela também ainda é considerada para a gente um grupo de risco que tem que ter uma atenção especial. Quando chegar esses casos de síndrome gripal para vocês, vocês vão ter que fazer 2 perguntas para esse paciente. Vocês vão ter que identificar 2 situações. Esse paciente é grupo de risco ou não é grupo de risco? Se ele não for grupo de risco, o tratamento desse paciente é sintomático, tá? O acompanhamento é ambulatorial. E você vai orientar esse paciente a retornar à unidade caso algum sinal de piora. Esse paciente não vai necessitar fazer uso de Tamiflu. Tá? Frisando mais uma vez, tratamento é sintomático. Se tiver com dor de cabeça, o médico prescreve um medicamento para dor de cabeça, para febre, de acordo com a conduta clínica. Ele não tem indicação de uso de Tamiflu. O acompanhamento desse paciente é ambulatorial e com a orientação que ele retorne à unidade caso ele venha apresentar algum sinal de gravidade. No caso do paciente com síndrome gripal, que é fator de risco, aquele que a gente mencionou no slide anterior para vocês, nesse caso, não. Esse caso ele já requer o uso do medicamento Tamiflu. Tá? A gente já vai estar usando o Tamiflu para que esse caso de síndrome gripal não evolua para um caso mais grave. Tá? O tratamento continua sendo ambulatorial, não precisa internar o paciente para fazer o tratamento com o Tamiflu e, como eu falei, ele vai fazer o tratamento em casa, em domicílio, só que para ele muda a orientação. Então ele vai retornar com 48 horas e caso apresente um sinal de piora. Tá? Mas a conduta continua sendo ambulatorial. Esse paciente não tem necessidade de ficar internado para fazer o uso do medicamento. Tá? O médico vai prescrever, ele vai receber o medicamento, ele vai levar o medicamento para casa e ele vai continuar o tratamento em casa. Tá? Então vamos diferenciar bem a questão do síndrome respiratória aguda grave com fator de risco e sem fator de risco. A gente chama atenção para vocês nesse sentido, para a condução dos casos. Esses pacientes precisam ficar internados? Não. O paciente que vai precisar ficar internado é o paciente com síndrome respiratória aguda grave. O que é o paciente com síndrome respiratória aguda grave? É aquele paciente que, além dos sinais de síndrome gripal, ele vai apresentar quadros como saturação inferior a 95%, sinais de desconforto respiratório, piora na condição clínica de doenças de base, hipotensão em relação à pressão arterial normal e em crianças ele pode apresentar também batimentos da asa do nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência. Então esse para a gente é o paciente grave. Esse paciente, sim, ele vai necessitar de uma internação. Esse paciente, sim, vai necessitar de cuidados mais detalhados. Para a gente que vai diferenciar, a priori esse paciente vai ficar internado. O que vai diferenciar a conduta desse paciente é a história clínica dele, o que ele está apresentando de sintomas. Então o médico vai estar avaliando se ele tem indicação de internação em UTI ou não. Vocês nos municípios já têm um fluxo de vocês de remoção de paciente, vocês já têm a central de regulação, então façam uso caso seja necessário. Em ambas as situações, ISRAG, paciente internado, ele vai fazer uso do Tamiflu. Tá? Então ele tem que fazer uso do medicamento. Conduta, nas demais situações, conduta clínica, sendo que a gente orienta também, como eu falei anteriormente na questão da fisiopatologia, a possibilidade de a gente já ter uma infecção bacteriana. Então o médico é recomendado que nessas situações ele já faça uso de algum antibiótico de sua escolha. Tá? Então além do Tamiflu, do antiviral, é recomendado que ele faça uso também do Tamiflu. Tratamento, o paciente tem que ficar internado. Conduta, notificar. Todo ISRAG hospitalizado deve ser feita a notificação. Tá? A gente vai mostrar para vocês qual a ficha de notificação e qual e-mail que vocês vão estar enviando essa ficha de notificação. Por que a gente está enfrentando esse problema hoje com a influenza, com a questão da influenza H1N1 e com o vírus respiratório sincicial? A gente trouxe para vocês um diagrama de controle onde
se vocês observarem, nós deveríamos estar abaixo dessa linha vermelha que está no slide. Mas, infelizmente, a dinâmica dos casos, a transmissão dos casos, nos levou à situação que que estamos nos encontrando hoje. Então, a gente tem registros de casos de influenza desde a semana 1, né, e a gente observa um início aí, desde a semana 4, a semana 5, com um pico na semana 8. Tá? E vem se mantendo aí os dados na semana epidemiológica número 9. Tá? Esse slide ele já mostra da semana 1 à semana 10, a gente vê que a gente ainda está longe, não dá para vislumbrar uma redução no número de casos. Tá? A semana 10 ainda está reduzido porque nós terminamos ela no sábado, então as informações ainda vão estar entrando, mas os casos vêm se mantendo aí, vem se mantendo na semana 9 e a semana número 10. Em relação aos municípios, então a gente tem notificação em alguns municípios já do estado. Infelizmente, alguns óbitos também já foram registrados, né? Esses pacientes, a maioria dos casos, eles vieram transferidos para Manaus e evoluíram para óbito aqui, infelizmente, na cidade. Então a gente tem aí já os confirmados para a influenza H1N1, 74 casos. Os confirmados para vírus respiratório sincicial, se não me engano, 45 casos. E a gente tem também outros vírus, né, que estão sendo identificados para influenza, adenovírus, que são circulantes na nossa região. Tá? E a gente já tem também casos descartados, lembrando que todos esses são por critério laboratorial. Tá? Dentre os municípios, a gente chama, no slide, a gente retirou o município de Manaus, porque por causa do volume de notificações, senão iria achatar os demais municípios. Então a gente observa aí que não é diferente, né? A região metropolitana acaba que tendo maior número, um maior volume de notificação, né? Os pacientes vindo para Manaus, então a gente chama a atenção aí de Itacoatiara, embora nós já tenhamos, como a gente falou, registro de óbitos em alguns municípios, né? A gente tem o boletim que a gente informa essas situações e também por faixa etária a gente chama a atenção no slide, em azul o vírus da influenza H1N1 e em vermelho o vírus respiratório sincicial. Então vocês podem observar que nós temos de vírus respiratório sincicial maior predominância, como a gente falou, em crianças, e do vírus H1N1 ele está circulando em quase que todas as faixas etárias. A gente tem casos confirmados de H1N1. Quando a gente vai observar esses pacientes, em algumas condições, alguns critérios durante o atendimento, a gente chama a atenção que esses pacientes, ao internarem, eles já apresentam um exame radiológico evidenciando um comprometimento. Então, se a gente olhar esse slide e vocês observarem, entre infiltrado intersticial, consolidado e misto, 62% dos pacientes que internaram, eles já apresentavam um comprometimento evidenciado pelo raio-x, né? Então já eram casos realmente que necessitavam de internação e que precisavam fazer uso do medicamento. Tá? A gente ainda tem aí uma proporção importante que não realizou o exame, né? Mas 62% das internações já apresentavam um comprometimento radiológico. E qual é a nossa principal arma para combater esse vírus, né? Então são feitas pesquisas e hoje o medicamento recomendado é o Tamiflu. Tá? Ele foi disponibilizado, todos os municípios têm o medicamento, né? Ele está à disposição, a gente tem um estoque, além do que foi disponibilizado para vocês nos municípios, a gente tem um estoque estadual, estratégico, e também tem um estoque nacional que a gente pode dispor caso seja necessário.
O medicamento, a gente tem as indicações terapêuticas desse medicamento, né? Então, o indivíduo adulto é recomendado a dosagem de 75 miligramas, né? Aqui vocês têm a posologia dentro do material que está sendo disponibilizado para vocês, tanto para quilogramas, pesos, para a questão dos RNs pré-termo e nos neonatos. Então, a gente tem a indicação, a gente chama a atenção aqui, o tratamento ele dura 5 dias, são 2 comprimidos de 12 em 12 horas. Tá? E o recomendado pelo Ministério é a maior eficiência terapêutica em até 48 horas de início de sintomas. Não quer dizer que após esse período é contraindicado o uso do medicamento. De acordo com o critério médico, ele pode entrar com o uso do medicamento sim, tá? E o medicamento está disponível e a gente orienta que preferencialmente em até 48 horas, mas nas demais situações pode fazer uso do medicamento. Quando a gente observa os pacientes internados, já chama a atenção para a gente a adesão ao uso do medicamento. Então, se a gente observar no slide, ele já traz um número significativo em azul de pacientes que fizeram uso do Tamiflu durante algum período da internação. Não posso precisar para vocês se foi oportuno, mas durante algum período da internação ele fez uso do medicamento, mas infelizmente a gente ainda tem uma proporção aí em vermelho que é os que não fizeram uso do medicamento, né? Então, infelizmente, a gente ainda tem aí uma resistência no uso do medicamento. A gente observa nesse slide o uso do medicamento, mas a gente pode observar que a linha vermelha é a proporção de uso. Então, o maior número de pacientes que usou o medicamento usou em até 4 dias de início de sintomas. Tá? Lembrando que o preconizado é de 24 a 48 horas, mas a gente obteve aí números próximos de 80% somente com 4 dias de início de sintomas para o uso do medicamento. Né? A gente chama atenção para a questão da prevenção, né? A gente vai estar abordando aqui também a questão da vacinação, né? A gente chama atenção mais uma vez da lavagem das mãos, do uso do álcool gel, né, a 70%, a gente orienta a questão do uso da máscara, a máscara que é indicada para a condução, para o manuseio do paciente é a máscara cirúrgica comum, aquela com tripla filtragem comum. A máscara N95 ela só é indicada quando na produção de aerosóis, ou seja, quando for aspirar o paciente, quando for entubar o paciente. Né? Nas demais situações, o uso da máscara cirúrgica é eficaz para proteção. A gente chama atenção para a questão da alimentação, para a ingesta de líquido e para medidas de saúde, né? Dormir bem, se alimentar bem, né? Porque se a gente está bem, o nosso sistema imunológico está bem, ele vai combater esse vírus aí sem a gente evoluir para nenhuma gravidade, nem precisa fazer uso do medicamento. Tá? A gente também observa uma série histórica, onde em vermelho a gente tem os casos confirmados para a influenza H1N1, então a gente observa que no período onde não éramos para nós termos registros de caso, nós estamos tendo um registro significativo de casos de influenza H1N1. Também, em relação ao vírus respiratório sincicial, a gente tem, se a gente observar no slide, a gente tem também um registro de casos onde não era para nós estarmos tendo ainda um volume de casos confirmados, né? Mas infelizmente a gente está registrando esses casos, aí o slide, né? Então a gente observa os anos, as curvas por anos, né? E em vermelho o ano de 2019. Né? Então, chama a atenção a ocorrência de casos fora do período sazonal da doença. Tá? Relacionado aos óbitos, a gente pode ver que a gente vem tendo registro de óbitos de acordo com as semanas epidemiológicas. No nosso último boletim, a gente trabalhou aí com 21 óbitos, né? Destes, 17 confirmados para a influenza H1N1, que corresponde a 81%, e 4 por vírus respiratório sincicial, correspondendo por
representando 19% dos óbitos, né? Em relação às faixas etárias, a gente chama atenção mais uma vez, né, em vermelho o vírus respiratório sincicial, então a gente observa aí, como a gente já tinha dito anteriormente, uma predisponência para crianças, mas a gente observa um óbito aí também em maiores de 65 anos, não quer dizer que ele acomete mais criança que ele não vai acometer adulto, tanto que nós tivemos registro de óbito, e a gente também chama atenção em azul para os óbitos ocasionados por a influenza H1N1. Então a gente observa aí adultos e adultos jovens, infelizmente, evoluindo para óbito. Quando a gente vai olhar esses pacientes, o que eles apresentavam durante a internação? Então a gente observou aí em 17 pacientes, praticamente eles apresentavam tosse, febre e desconforto respiratório. Então todos era comum, ou seja, um quadro habitual que vocês recebem na unidade de vocês, mas que infelizmente esses pacientes evoluem para uma gravidade e evoluíram para óbito. Mas chama a atenção que eles chegam na unidade referindo tosse, febre, desconforto respiratório ou a questão da dispneia. Tá? E quando a gente vai avaliar aí, vai ver a questão da oximetria, a gente observa uma saturação reduzida desses pacientes. Além disso, dos óbitos que foram notificados, 18 desses óbitos, ou seja, 69% desses óbitos, eles apresentavam fator de risco. Então, algum fator de risco esses pacientes apresentavam. Ou eram idosos acima de 60 anos, crianças menores de 5 anos, né, paciente diabético, hipertenso. Então, a gente, infelizmente, dos óbitos que foram registrados, 69% tinham algum fator de risco, ou seja, eram pacientes que deveriam ter feito uso do Tamiflu lá quando ainda era um quadro de síndrome gripal, para justamente evitar que eles evoluíssem para um quadro mais grave. Uma coisa que também chama a atenção da gente é o número de pacientes dos que foram a óbito que fizeram uso do Tamiflu. Então, menos de 35% desses pacientes fizeram uso de Tamiflu, né? O medicamento é eficaz, é um medicamento de primeira escolha, mas mesmo assim a gente está tendo uma não adesão ao medicamento ainda, infelizmente, né? Então, mais uma vez, o medicamento está disponível, o medicamento tem nas unidades de vocês. Caso algum município precise de medicamento, é só entrar no sistema, no CIES, no Sistema de Insumos Estratégicos, e solicitar mais medicamento que a gente dispõe. Se vocês não têm a senha do sistema ou não têm acesso ao sistema, procure o profissional de endemia do município de vocês, porque através desse sistema ele já solicita insumos para dengue e para malária. Então o município de vocês tem acesso, o município tem a senha. Então, procurem se apropriar disso, procurem fazer uso desse sistema para poder solicitar mais medicamentos. À medida que vocês solicitam esse medicamento, a gente disponibiliza para vocês. A gente só chama a atenção que esse medicamento tem que ser pego no nosso almoxarifado, e aí vocês têm que estar monitorando o representante de vocês para ir buscar esse medicamento, né? E, é claro, enviar para o município o mais breve possível, porque se vocês estão pedindo é porque vocês estão precisando do medicamento. Então, a intenção é que o medicamento chegue o mais rápido possível. Para isso, vocês têm que acionar o representante de vocês para ir no nosso almoxarifado pegar. A gente faz a dispensação e o representante pega e envia para o município. Tá? Ainda observando uma série histórica, a gente pode observar ao longo dos anos os registros de casos de SRAG, né, de influenza H1N1, de outros vírus, e que nem sequer foram subtipados. Então, esse ano a gente observa que a maioria dos nossos casos ainda é influenza H1N1, embora nos outros anos a gente tenha outros vírus que não foram identificados, mas agora em 2019 fica bem evidente aí em vermelho a influenza H1N1 e em verde o vírus respiratório sincicial, né? Lembrando que isso são resultados laboratoriais. Quando na presença no município de vocês de um caso de SRAG hospitalizado, vocês vão estar fazendo uso da ficha de notificação
Essa ficha ela é padronizada pelo Ministério da Saúde e ela foi mudada esse ano, né? Então, anteriormente a gente tinha a ficha de SRAG, agora ela passou a ser denominada SRAG hospitalizado. Então, todo SRAG que ficar internado, vocês têm que notificar. A ficha é essa que está na tela de vocês, tá? E vocês têm que enviar essa ficha para esse e-mail que está na tela, notificacão.fvs@gmail.com. Então vocês vão preencher essa ficha com o maior número de dados possíveis, ou seja, a gente precisa da ficha completa, com a investigação da ficha, e vocês não vão notificar no Sinan no município de vocês. Vocês vão enviar para este e-mail que nós aqui da FVS, o Departamento de Epidemiologia, vamos fazer a notificação dessa ficha. Mas a gente precisa que vocês enviem a ficha com o maior número possível de informações, ou seja, a ficha completa. Tá? E à medida que vocês vão tendo mais informações, vocês entrem em contato com a gente para que nós possamos estar completando essa ficha. Tá? De acordo com a evolução do paciente, se ele teve cura, se ele teve alta. Então a gente precisa, não é só notificar, a gente precisa que vocês estejam passando as informações para a gente, para que a gente possa fazer a notificação da melhor forma possível, né? Dentre as medidas de prevenção e controle, a gente chama a atenção para a vacinação. Então, a vacina, ela vai prevenir as formas graves da doença, mas, infelizmente, o que a gente observa é que o alcance das metas das coberturas vacinais estão cada vez mais longe da nossa realidade. Se a gente observar o slide, vocês podem visualizar que o estado do Amazonas, em 2018, não atingiu a meta preconizada. E não foi só o estado do Amazonas. Aí nós temos, bem dizer, as principais capitais, os estados do país, não atingiram. Pouquíssimos estados atingiram as suas coberturas, né? Então, chama a atenção a não adesão à campanha de vacinação. E para a gente, o ano de 2018 foi bem complicado, porque quando a gente observa os grupos específicos da vacina, a gente destaca os trabalhadores de saúde, que anteriormente eram públicos, que eram mais fáceis de nós atingirmos. E, infelizmente, no ano de 2018, nós não atingimos as metas dos trabalhadores da saúde, né? Embora as vacinas, na maioria dos casos, tenha sido disponibilizado para que ela fosse feita dentro da própria unidade que o indivíduo trabalha, dentro da própria unidade que o profissional trabalha, e nem assim ele teve o interesse de se vacinar, uma vez que a vacina estava disponível. Outro grupo que chama a atenção da gente é a questão das grávidas. Então a gente sabe que a questão das grávidas é um público de difícil trabalhar a questão da vacina por uma série de preconceitos ou até mesmo de cuidados em excesso. Então a gente não tem uma adesão tão grande nesse público de gestante, visto que até nacionalmente nós não atingimos a cobertura nesse público. Tá? E, infelizmente, mesmo agora, vamos ver como é que vai ser, né? Porque com essa situação do sarampo no ano de 2018, a questão das crianças também foi um público que foi muito trabalhado. E, em relação à influenza, também nós não atingimos as metas, nem o estado do Amazonas, nem o Brasil. Tá? Então, é feito um trabalho enorme para que essa vacina chegue até o município de vocês, para que vocês possam dispor para a população, para que vocês possam oferecer à população a vacina. E, infelizmente, a gente não está tendo a adesão por N fatores, né, para que as pessoas estejam se vacinando. Tá? Então a gente chama a atenção, a gente destaca que a nossa principal medida de prevenção é a vacinação. A gente solicita que quando nós tivermos a campanha de vacinação agora de 2019, que é como a doutora Rose falou, a gente está fazendo um trabalho tremendo junto ao Ministério da Saúde, junto ao Instituto Butantan, para que essa vacina chegue o mais breve possível para a nossa população.
a gente vai precisar de vocês, a gente vai precisar que vocês mobilizem as populações dos municípios de vocês, a gente vai precisar que os grupos específicos dos municípios de vocês procurem a rede para se vacinar, ou vocês tracem alguma outra estratégia para que esse público seja imunizado, porque esse público, como nós vimos, esse é o público que está adoecendo, esse é o público que está manifestando formas graves e esse é o público que está evoluindo a óbito. Então a gente precisa quebrar essa cadeia, né? Então, em relação a isso, está sendo feita uma série de campanhas, a gente já tem uma campanha na mídia bem interessante sobre a prevenção, né? E também a gente tem materiais educativos, panfletos, folders que estão sendo distribuídos para a população, né? A FVS já vem desenvolvendo uma série de atividades, né? Desde antes de começar, de confirmar o primeiro caso de influenza, a FVS já vem desenvolvendo atividades de treinamento com núcleos de vigilância, com CCIHs, nós já temos equipes indo aos hospitais, a gente já está com equipes se deslocando aos municípios para fazer, infelizmente, a investigação dos óbitos que ocorreram, esses óbitos, infelizmente. Então, a gente teve equipe que se deslocou aos municípios onde nós tivemos registros de óbitos. Então, essas equipes fizeram a investigação, fizeram o treinamento, fizemos palestras. A gente está acompanhando o trabalho de vocês nos grupos de WhatsApp, a gente já observou que tem vários municípios que estão replicando essas informações, que estão trabalhando junto das suas equipes, e é isso aí, a informação é a nossa principal arma, a informação é a nossa principal medida, né? Então a gente parabeniza as equipes e espera que os demais também comecem a fazer esse trabalho dentro das unidades, vendo o fluxo das unidades. Alguns municípios já mandaram fluxos para a gente está apontando, está construindo fluxo em conjunto com os municípios e esses fluxos vão estar disponíveis, vão estar sendo implantados nos municípios por vocês mesmos, né? Então, o nosso trabalho é orientar vocês, né? Para isso, a FVS já disponibilizou 3 notas técnicas esse ano, né? Nós disponibilizamos ainda em janeiro uma nota técnica alertando para a sazonalidade da influenza, uma outra, número 8, alertando para a circulação da influenza H1N1 e do vírus respiratório social na capital, e a número 7 também alertando os municípios para a ocorrência dos casos, né, de influenza A e de vírus respiratório sincicial. Paulatino a isso, a FVS também está desenvolvendo outras atividades. Foi feito reuniões de alerta, capacitação, foi feito monitoramentos, a gente destaca aí reunião da FVS junto ao governador, junto ao secretário de saúde, junto à Secretaria de Comunicação. Então a FVS está junto e o governo também está participando das ações que estão sendo desenvolvidas, tanto a Assembleia Legislativa também, a gente já teve presente, levando a situação, esclarecendo sobre os casos de influenza H1N1. Também foi instituído um comitê estadual, né, um comitê interinstitucional de enfrentamento do H1N1, né, no dia 25 de fevereiro. A gente já foi realizada videoconferências com o Ministério da Saúde para a gente colocar a situação que nós estávamos vivenciando no Estado, pleiteando a questão da vacinação, né? A FVS também vem desenvolvendo, nós estamos também com equipes do Ministério da Saúde aqui na cidade de Manaus, nós estamos também tendo reuniões com o governador, com a bancada federal, nós fomos recebidos pelo ministro da Saúde, né, para alertar sobre a situação e chamar mais uma vez a atenção para antecipar a vacinação. O governo do estado já declarou a situação de emergência, né, em saúde pública no dia 27/2, através do decreto 344, né? Então, tanto a FVS quanto o governo do estado já está desenvolvendo uma série de atividades para
podermos instrumentalizar vocês, os municípios, a rede de assistência. Além dessa videoconferência que nós estamos realizando hoje com vocês, já foi realizada uma videoconferência também com os profissionais da educação dos municípios, né? A gente tem, como eu falei anteriormente, a gente também está sendo divulgado o boletim toda segunda, quarta e sexta-feira, onde é repassado para a imprensa, né? A gente está divulgando todas as informações, a gente está com a produção e já a veiculação de um material de mídia chamando a atenção para a prevenção e para o registro, para a circulação do vírus da influenza H1N1. Mas a gente também precisa que os profissionais busquem a qualificação, porque infelizmente quando a gente convoca para treinamentos, para reuniões, a gente não tem uma adesão. Então hoje a gente tem um instrumento do Ministério da Saúde que está disponível na plataforma do UnaSUS, um curso EAD de manejo de influenza. Então os profissionais médicos, eles podem estar acessando essa plataforma, o link é o www.unasus.gov.br/influenza. Nesse link ele fornece o CRM dele, ele vai ter acesso a 4 estudos de caso, onde ele vai escolher qual estudo de caso ele vai fazer, e aí ele vai cumprir as horas conforme a necessidade dele. A qualquer momento ele pode parar, ele pode entrar novamente. E esse link está disponível na Universidade Aberta do SUS. Além desse curso de influenza, nós temos vários outros cursos que estão disponíveis, né? Dengue, zika, chikungunya. Então, é uma gama de cursos que estão disponíveis para os profissionais médicos estarem se qualificando, estarem se atualizando quanto ao que está acontecendo e quanto ao manejo adequado dos casos. Tá? Então, a gente chama a atenção para vocês, a gente pede que vocês estejam se mobilizando. Tá? Os pacientes de síndrome gripal, eles devem ser conduzidos na atenção básica. Somente os casos que com gravidade ou que evoluírem para gravidade devem estar sendo encaminhados para a rede hospitalar. Não é para sobrecarregar os hospitais com o paciente de síndrome gripal. O paciente de síndrome gripal tem que ser atendido nas unidades básicas. Vocês vão ter que dispor o medicamento na unidade básica, caso o médico prescreva. Esse paciente já saia dessa unidade com o medicamento para ele fazer, orientado, né, para que ele faça uso do medicamento em domicílio, e assim a gente evitar formas graves, evitar complicações dos nossos pacientes. Então a gente chama a atenção para que vocês disponibilizem o medicamento para o maior número possível de unidades e que os médicos estejam prescrevendo esse medicamento. É claro, dentro do que está preconizado pelo uso do medicamento. Eu passo a palavra agora para a enfermeira Isabel, que vai falar um pouco para a gente, vai esclarecer algumas coisas sobre a questão da vacinação. Bom dia. Hoje iremos falar mais uma vez sobre campanha de vacinação. Então, dando início, eu quero lembrá-los que, no ano passado, pela primeira vez desde 1999, o estado do Amazonas não alcançou cobertura vacinal de 90%. E, de repente, este ano nós temos esse surto, né? Onde várias pessoas já foram a óbito. E foram a óbito por quê? Será porque não tomaram a vacina no ano passado? Será que estão se expondo muito no meio de multidão? Não podemos esquecer que terminou o carnaval agora, faz pouco tempo. E que essa doença pode estar incubada ainda, não é? Então, falando efetivamente sobre a nossa campanha, é aquela população-alvo. Ano passado, nós não alcançamos cobertura nas crianças, nas gestantes, nos profissionais de saúde. Conseguimos nos idosos, que eles estão sempre presentes, nos professores, nas puérperas, né? E nossos indígenas também, e os professores.
Mas aquela população que hoje está sendo mais atingida, nós não alcançamos meta. Então, nós temos como meta crianças de 6 meses a menor de 2 anos, nós temos de 2 anos a 4 anos e temos a população de 5 anos, que significa 5 anos, 11 meses e 29 dias. Essa população é que está sendo mais atingida. Essa população, ela faz parte da nossa campanha de vacinação. E o que eu espero é que vocês consigam alcançar esta população. Eu recebi já de vocês exatamente um planejamento sobre a nossa campanha. O que nós vamos usar? Vamos ter carros, barcos, números de pessoas que vocês mandaram. E eu só preciso saber se não está só no papel e se realmente, efetivamente, isto vai acontecer. Nós não podemos esquecer que nós temos uma população bem maior na nossa zona rural dos nossos municípios, tanto os nossos ribeirinhos quanto os nossos indígenas. Os profissionais de saúde que já fizeram o seu planejamento têm que chegar perto ao secretário e dizer: nós precisamos ir. Tem que ir com o prefeito, com os vereadores, dizer da necessidade efetiva de se fazer campanha de vacinação também na área rural dos municípios. É necessário. É necessário e muito. Alguns irão me dizer: nós não temos recurso. Tem recurso, sim. O recurso vai junto com aquele de lá do DAB. Aquele repasse mensal, ali também está inserido o do programa de imunização. Que os senhores secretários, senhores prefeitos, senhores coordenadores, leiam o informe técnico, que lá está escrito a portaria, a data da portaria. E vocês vão ver que vocês recebem recurso, sim. O programa de imunização recebe recurso para executar suas ações, para que pague não uma diária, porque se você está dentro do seu município, você não vai receber diária, mas você vai receber uma ajuda de custo. O secretário não tem nenhuma autoridade em dizer: eu não vou pagar porque eu não tenho recurso do programa de imunização. O programa de imunizações tem recurso, sim. Cabe, senhor secretário, ir em busca de conhecimento para que isso não aconteça mais uma vez este ano. Que a gente consiga ir até as nossas áreas rurais dos nossos municípios. Hoje vocês estão recebendo o informe técnico e a população adstrita de vocês, que nós recebemos isso na sexta-feira. Eu já fiz a planilha e os enfermeiros hoje estão passando para vocês. Em cima disso, vocês irão fazer mais uma avaliação de quantos postos de vacinação vocês vão fazer. Que não me fique apenas dentro da unidade de saúde, que vocês procurem também fazer em outros lugares, mostrando à população da necessidade que essas pessoas têm que tomar essa vacina. Agora, é claro que não é toda a população do município de vocês. Quem vai tomar é exatamente as pessoas que estão dentro daquele informe técnico aonde estão inseridos as crianças, as grávidas, as puérperas, os profissionais de saúde, os indígenas, os professores e aquelas pessoas que estão presos numa delegacia, tá bom? Os maiores de 60 anos, que esses aí, e os que têm comorbidade, porque vocês também já fazem isso, no mês a mês, cada mês do ano nós temos isso aí. Com relação à nossa campanha, nós não podemos esquecer que o Ministério da Saúde está propondo não só a campanha de vacinação como influenza, mas a multivacinação, para que a gente consiga, como é que eu vou dizer, completar o esquema básico de vacinação. No ano passado, gente, acreditem, nós alcançamos cobertura em apenas uma vacina, a vacina BCG. E por que só essa vacina? Exatamente porque as crianças já saem vacinadas dos hospitais.
nenhuma outra, nenhuma outra vacina, o Estado alcançou cobertura vacinal. Nenhuma. Nem a tríplice viral, onde nós tivemos aquele surto com o sarampo, nós não alcançamos. 50% dos nossos municípios, na campanha, não alcançaram cobertura vacinal. Então, a gente está à mercê, exatamente, da falta dessas coberturas vacinais adequadas. Também não podemos esquecer das mulheres, das grávidas. Elas têm que ser oferecida a elas a vacina DTPA, a partir da 20ª semana de gravidez. Isso também está sendo oferecida. O Ministério da Saúde está colocando isso lá no informe técnico que vocês já receberam ou estão recebendo. Então, nós devemos, sim, resgatar essas crianças que estão com o esquema básico de vacinação incompleto, atrasado, para que a gente consiga, efetivamente, que a nossa população tenha saúde. Nós não podemos esquecer que nós temos vacina de multidoses e que não é para entrar só uma vez nas áreas rurais. Nós precisamos, sim, de, no mínimo, 3 vezes na nossa zona rural, para que a gente consiga alcançar essas coberturas vacinais e evitar que a cada momento nós estejamos com novos surtos de doenças imunopreveníveis. Vacina está aí, ela é eficaz e ela precisa, sim, ser oferecida à população. Eu não acredito só que a população não tenha aderido com tudo isso que está acontecendo, com tantos óbitos. No caso agora da influenza, gente, a influenza botou para trás o sarampo e não sei quantos % a mais, de tanto óbitos. E essas pessoas estão morrendo pela doença mesmo. Essa campanha de vacinação contra a influenza é a maior campanha do nosso país. Aqui no nosso estado, nós temos mais de 1.100.000 pessoas a serem imunizadas. E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos de vocês. Vocês que estão aí no município, vocês que estão aí mais próximo da população, vocês precisam fazer isso. Então, procurem sim, junto aos secretários, junto ao prefeito, junto aos vereadores. Vocês precisam de apoio para isso. Vocês podem até me perguntar, enfermeira, e quando vai ser a campanha? Nós não temos uma data prevista efetivamente. O Estado está fazendo o possível para que a gente antecipe isso. Mas dizer para vocês que as vacinas estão atrasadas seria uma estupidez minha. As vacinas não estão atrasadas, elas foram previstas para abril, quando nós iríamos iniciar nossa campanha no dia 10 de abril. Assim, se houver a entrega dessas vacinas bem antes, nós iremos informá-los para que vocês peguem o pessoal de vocês e venham buscar essas vacinas o mais rápido possível e comece de imediato a fazer esta vacinação. Não podem esquecer. Não pode esquecer a vacina no PNI, porque isso acontece muito. Acontece vacina de um mês para o outro, 2 meses para outro, que não vem buscar. Então, faça-me o favor de virem buscar logo, assim que a gente informe a vocês, que vocês possam e devam vir buscar essas vacinas. Mais alguma coisa? Assim, com relação à nossa campanha, é isso, não temos ainda uma data, tá? Agora, com relação àquele seminário e aquele nosso treinamento, em virtude de tudo isso que está acontecendo, é impossível que nós possamos tirá-los daí do município de vocês para virem até aqui. Isso aí vai ser postergado para uma outra data, ninguém sabe exatamente qual será essa data, mas também vocês também serão avisados da data do seminário e do nosso treinamento, que deveria ser agora em março. Agora, com relação à nossa campanha, não esqueçam de que a área rural e a área indígena faz parte dos nossos municípios e que nós precisamos realmente irmos até os nossos municípios, as nossas áreas rurais e as nossas populações indígenas. Era isso.
Muito bem. Agora nós vamos continuar nossa apresentação com as palavras do LACEN, na pessoa da farmacêutica bioquímica, doutora Maria Auxiliadora Novaes. Bom dia. Eu quero esclarecer algumas informações a respeito do diagnóstico laboratorial. O diagnóstico para a influenza, ele é diferenciado, né? Então, o tipo de amostra que nós utilizamos não é o soro, como a maioria dos municípios tem pensado. O tipo de amostra utilizado é o aspirado de nasofaringe. E os municípios ainda não têm a capacidade de coleta para esse tipo de amostra biológica. Então, assim, devido à dificuldade, o LACEN está oferecendo agora, principalmente aos municípios da região metropolitana de Manaus, uma capacitação quarta-feira, às 9 horas da manhã, para que nós possamos treinar os colaboradores que os municípios puderem enviar, para facilitar a coleta e fechar esses casos que estão surgindo nos municípios. O LACEN ele vai disponibilizar o material de insumo necessário para essa coleta, que é o aspirado de que é o meio de Ranske, que é preparado pelo LACEN, que é o meio de cultura, e o suave de rayon. Infelizmente, não é qualquer suave que pode ser utilizado, né? Suave de algodão, de haste de madeira não podem ser utilizados porque eles contêm alginato de sódio e eles interferem na reação molecular. O tipo de suave que nós utilizamos é o suave de rayon e de haste plástica, que não interferem na nossa reação. Então, para cada paciente são necessários 3 suaves, porque são coletados um de cada narina e um da orofaringe, né? Então, assim, nós vamos estar disponibilizando um quantitativo de material para que os municípios coletem e priorizem aqueles casos mais graves, para que nós possamos identificar a circulação do vírus. A metodologia utilizada de diagnóstico é a imunofluorescência indireta e a biologia molecular, que é o PCR em tempo real. É uma metodologia de diagnóstico cara, que não é disponível em todos os laboratórios. O laboratório de referência no estado é o LACEN e a gente segue as normas de padronização do Ministério da Saúde. Então, somos os únicos que realizamos no estado esse diagnóstico e estamos fechando esses casos que estão surgindo de óbitos, né? Identificamos através desse diagnóstico tanto o vírus da influenza A, como outros vírus respiratórios que estão surgindo, tá? Então, assim, essas amostras, quando coletadas nos municípios, elas devem ser refrigeradas, não podem ser congeladas e transportadas de imediato ao LACEN para que nós possamos identificar e realizar mais rápido possível o diagnóstico. O resultado do exame é feito através do sistema GAL, a todos os municípios. Informando também que o LACEN ele realiza um monitoramento desde 2000 dos vírus respiratórios, dos vírus da influenza. Nós temos 4 unidades que são monitoradas, são selecionadas para a coleta de amostras e nós fazemos o monitoramento desse vírus desde 2000, né? Tanto para a síndrome gripal como para a síndrome respiratória aguda grave. Através dos vírus que são identificados nessa coleta, eles são enviados para o Instituto Evandro Chagas, que envia essas culturas para a OMS e que ali são definidos os vírus que vão compor a vacina atualizada que está sendo disponibilizada para a população. Nós pedimos aos municípios que eles priorizem a coleta dos pacientes graves. Nós não temos um quantitativo de material suficiente
para disponibilizar a coleta para qualquer caso suspeitos. Então, eles atendendo a definição de casos suspeitos, aqueles pacientes internados em UTIs, hospitalizados, graves, esses pacientes devem ser priorizados. Não tem uma data especial, um período inicial de coleta, dependendo da situação do quadro do paciente, essa amostra ela deve ser imediatamente coletada e enviada ao LACEN, tá? Transportada, resfriada em caixa térmica. É importante a refrigeração dessas amostras, tanto após a coleta como durante o transporte, para que a gente não perca a oportunidade da qualidade do diagnóstico. Muito bem. Então, nós agradecemos aos esclarecimentos dos colegas, lembrando que nós estamos vivendo uma situação inusitada, com claramente um excesso de casos, tanto por influenza A, H1N1, quanto pelo vírus sincicial respiratório. Lembrando também que existe, no caso da influenza A, H1N1, nós temos medidas eficazes para lidar com esses pacientes, que é o tratamento oportuno com o Tamiflu e, posteriormente, uma vacina bem eficaz que pode proteger por pelo menos um ano esses grupos de risco. Mas, com relação ao vírus sincicial respiratório, esse é um vírus que ele afeta principalmente os menores de 1 ano. Principalmente aqueles bebezinhos prematuros, os bebezinhos que acabaram de nascer, os recém-nascidos, que têm dias ou têm 1 mês de vida, 2 meses de vida, esses são os mais afetados. Eles fazem quadros graves, eles desenvolvem bronquiolite e eles precisam de suporte. Então, para esses casos não existe uma vacina, não existe um tratamento. Nós já tivemos um óbito no município de Boba pelo vírus sincicial respiratório. Sendo assim, nós pedimos muita atenção dos médicos e dos profissionais de saúde para esses casos menores de 1 ano. E dependendo da avaliação médica, da avaliação clínica, que esses bebês eles possam ter um tratamento sintomático adequado e, se for o caso, dentro das normas da regulação da SUSAM, ou mesmo a necessidade de transferir esses pacientes com urgência para Manaus, que a SUSAM seja informada que esses bebês estão vindo, ou qualquer outro paciente grave, paciente com síndrome respiratória aguda grave, que precise ser removido para Manaus, que a SUSAM seja informada, para que esse paciente não fique peregrinando de unidade em unidade, sendo recusado aqui, sendo recusado ali, e por fim evolua com mais gravidade ou chegue até mesmo ao óbito. Então, que por favor vocês entrem em contato com a SE Interior, na SUSAM, para informar da necessidade de transferência desses pacientes e para que os pacientes possam ter um atendimento imediato, evitando assim o agravamento do quadro. Nós agora nos colocamos à disposição, nós ainda temos 15 minutinhos. Se houver alguma pergunta, alguma dúvida, nós nos colocamos à disposição para respondê-las. Bem, nós estamos entendendo então que não temos. Ele levantou a mão. Tem aí? Tem? Uhum. Então vamos aguardar chegar a dúvida. Então vamos lá. Primeiro,
Quimioprofilaxia. Quimioprofilaxia é feita quando tem um caso positivo confirmado por laboratório e tenha pacientes que comprovadamente são pacientes de risco. Não é uma quimioprofilaxia normal feita como, por exemplo, na meningite, onde se vai aplicar a quimioprofilaxia para todos os pacientes que tiveram contato. Não. Se naquela casa tem alguém com comorbidade, tem alguma grávida, tem algum idoso, algum desses que preenchem o critério de desenvolver possivelmente casos graves, aí essa quimioprofilaxia vai ser feita num esquema diferente do tratamento habitual com Tamiflu. Ou seja, o tratamento habitual para os casos graves com Tamiflu é um comprimido de 12 em 12 horas, acompanhando o esquema que nós definimos em nota técnica. No caso da quimioprofilaxia, a mesma vai ser feita apenas nesses casos restritos, um comprimido a cada 24 horas durante 10 dias. Tá? Só que antes de fazer a quimioprofilaxia, entre em contato com a vigilância epidemiológica, com o Alex ou com a Liane do CIEVES, para poder obter uma orientação mais específica sobre como tratar esses casos de quimioprofilaxia. Com relação a quantos profissionais podem mandar para a coleta, o treinamento de coleta, que vai ser feito no LACEN na próxima quarta-feira, o nosso espaço não é muito grande, então o ideal é que vocês mandem pelo menos um profissional que vai ser capacitado e vai levar um vídeo atuando assim como multiplicador no município. Tá? Sim, vai ser na quarta-feira, no LACEN, quarta-feira, dia 13, no LACEN, às 9 horas. Tá? Nos municípios mais distantes, nós temos aí um problema que é capacitar esses municípios e o envio de amostra em tempo hábil. Então, cada situação é uma situação. Se houverem pacientes com síndrome respiratória aguda grave nesses municípios, vocês precisam entrar em contato com a vigilância epidemiológica e com o LACEN, que vocês vão ser orientados. Infelizmente, nós não vamos ter, como normalmente acontece, não apenas com influenza, mas com zika, com dengue, com chikungunya, com meningite, enfim. Nós temos um sério problema com relação à coleta e transporte de amostras e dificultado principalmente nos municípios mais distantes. O que nós queremos com essa oferta de diagnóstico para alguns municípios é saber o máximo possível onde o vírus está circulando. Agora, no caso dos municípios mais distantes, onde isso não seja possível, é fundamental a hipótese diagnóstica do médico. O profissional vai, dentro das definições de caso, estabelecer uma hipótese diagnóstica quanto se ele está diante de um caso de vírus H1N1 ou de um caso outro caso mais simples de influenza ou de outros vírus. É importante que a gente entenda bem a diferença entre gripe e resfriado. Tá? A síndrome gripal é aquela que todo mundo conhece, coriza, dor de cabeça, febre, dores musculares, não é? A síndrome gripal, ela pode ser causada, no caso da gripe, apenas pelos vírus influenza. Eu só tenho gripe com vírus influenza, dos seus diversos tipos, A, B e C. Resfriado, eu tenho com os outros vírus respiratórios. Tá?
o vírus influenza A, H1N1, é o que está circulando agora nos casos de gripe. Ambos, tanto gripe quanto resfriado, podem evoluir para formas graves, síndrome respiratória aguda grave. No caso das formas graves, esses pacientes precisam de internação e precisam de um manejo adequado. Alguns vão precisar de suporte, vão precisar de respirador, vão precisar de monitor multiparamétrico, vão precisar de uma atenção mais especializada. Outros vão reagir ao Tamiflu e vão ter uma alta controlada para casa e continuar seu tratamento com segmento ambulatorial. No caso da síndrome respiratória aguda grave, é importante pensar também que ele pode ter uma pneumonia não apenas viral, que ele pode ter e muitas vezes tem uma pneumonia bacteriana. Por isso a necessidade de estar pensando também na questão bacteriana e entrar com tratamento de suporte antibacteriano. No caso das vacinas, deixa eu ver, no caso das vacinas, como já se sabe, o número de doses está... Sim, Isabel. Euzinha aqui. São Gabriel, não só São Gabriel, mas todos os municípios podem, a partir de amanhã, já pegarem as suas seringas lá no almoxarifado, tá? Então, vocês irão receber 100% da quantidade de vacina, vocês irão receber 100% de seringa. Para as crianças de 20 por 5,5 e para os adultos de 20 por 6, 25 por 6, tá? No caso, o careiro da várzea. Ele está perguntando exatamente qual é o início da campanha. O início da campanha nossa vai ser o dia que chegar a campanha, que chegar a vacina. Chegou a vacina, vocês vão poder iniciar. Principalmente aí o careiro da várzea, aonde a sua população maior está na zona rural do município. Então, que inicie qualquer município. Chegou a vacina, pode iniciar. Poder até iniciar pela zona rural, né? E pegar o dia 10 de abril, que está próximo também, pegar o dia 10 de abril para fazer na zona urbana. Mas tanto faz como tanto fez, nós temos que iniciar a campanha de imediato. Chegou a vacina, já começa a campanha. A outra coisa que estão perguntando é com relação ao horário da capacitação no LACEN. Vai ser 9 horas do dia 13. Quarta-feira. Com relação à vacinação aberta para a população, não vai ser aberta. Nós estamos tendo muita dificuldade para conseguir a antecipação das doses de vacina para a população prioritária. Então, as doses que estão vindas são reguladas especificamente para a população prioritária e, portanto, quem deve ser vacinado são a população prioritária, que é a que está evoluindo com gravidade e indo a óbito. Tá? Previsão de treinamento aos profissionais médicos sobre manejo clínico. Nós estamos orientando aos médicos que façam o curso EAD, que foi colocado o endereço, o curso da UnaSUS, à distância. Ali tem 4 casos clínicos muito bons, com ótimas orientações feitas por médicos para médicos. Então, nós pedimos aos médicos que façam o treinamento EAD o mais rápido possível e segundo a sua conveniência, de acordo com o seu horário disponível. Sim, confirmando, a vacina vai ser apenas para os grupos de risco mesmo. Nós não temos vacina disponível para os outros grupos. Com relação a pessoas alérgicas à vacina, a Isabel já no informe técnico já está
muito bem explicado como proceder com pessoas alérgicas. Leiam, estudem o informe técnico. Se vocês tiverem alguma dificuldade, algum problema de entendimento, liguem para o PNI, liguem para a enfermeira Isabel. Rosebine, com relação à campanha, se será prorrogada, a gente nem iniciou. Vocês já estão pensando em prorrogação, Caria da Várzea. De acordo com o Ministério da Saúde, nós não iremos prorrogar a campanha, que a gente nem iniciou. Então, a campanha terá o seu período devido até maio. E ponto. Vamos sim. Não acredito que nesse período de um mês, essas crianças que estão apenas gripadas, ou com uma coriza ou com uma outra coisa, no período de um mês não consiga ficar sem gripe. Vão ficar sadias, assim, eu tenho certeza disso, tá bom? Quanto aos kits do LACEN, os que forem para o treinamento receberão o kit. Nós só vamos disponibilizar kits para quem solicitar. Porque, a exemplo do que aconteceu com o sarampo, são kits de custo muito caro, são kits difíceis de conseguir mediante licitação. Nós preparamos os kits para disponibilizar para os municípios e os municípios não foram retirar os kits no LACEN. Resultado, nós perdemos insumos valiosos, difíceis de conseguir e com custo alto. Portanto, nós só vamos disponibilizar kits para quem for ao treinamento e para aquele município que realmente se responsabilizar que vai executar a coleta. É importante ele levar é importante que o município que solicitar, né, leve uma caixa térmica com gelox, tá? Para a conservação dos meios, que tem que ser transportado refrigerado. Então, é muito importante isso, tá? O transporte do kit é em meio refrigerado, e quem for ao treinamento e quiser levar o kit tem que levar uma caixa térmica para poder fazer esse transporte. Com relação à Tefé, colocando aí a possibilidade de treinamento para os mais médicos que estarão em Manaus essa semana, não tem problema nenhum. Nós podemos providenciar junto à Fundação de Medicina Tropical um treinamento em manejo clínico para esses médicos que estarão aqui. E ficamos muito felizes de poder fazer essa capacitação pessoalmente. Mais alguma dúvida? Então, acho que nós atendemos a todo mundo. Nós agradecemos, a FVS está à disposição de vocês. Qualquer dúvida, liguem para as nossas áreas técnicas, passem o WhatsApp, passem e-mail, entrem em contato conosco, que nós estamos à disposição de vocês. Pedimos que vocês, por favor, leiam as notas técnicas, leiam o informe técnico de vacinação, considerem em grupo, mobilizem todo mundo, mobilizem a atenção básica, mobilizem o hospital, mobilizem as secretarias de educação municipal e estadual, mobilizem todo mundo em torno de nós conseguirmos alcançar as metas dessa campanha de vacinação, tanto no que diz respeito à influenza, como também no que diz respeito ao sarampo. A ameaça do sarampo ainda está aí, nós não nos afastamos dela. Portanto, é muito importante que nós façamos a campanha de multivacinação, buscando quem ainda não foi vacinado, para que nós possamos, por fim, proteger a nossa população. Lembrando também as outras ameaças que possam estar vindo de fora, como, por exemplo, difteria e pólio a partir da Venezuela. Todas essas são doenças imunopreveníveis que, se nós agirmos, nós podemos evitar um desastre maior para a nossa população. Nós só temos a agradecer
Muito obrigada, um bom dia e uma boa semana de trabalho a todos.